Bé, bona tarda, bones tardes, benvingudes i benvinguts a la xarra amb Jen Willis. Es un honor poder compartir con usted, hablo en castellano, su experiencia política. Como persona relevante del activismo brasileño, poder hablar de los derechos LGTBIQ+, en su país, de los fake news, de la actualidad del Brasil, con una visión realista y objetiva, es muy interesante para comprender las realidades sociales de este país. Y además de primera mano. Por su biografía se observa que es una persona valiente, que dice lo que piensa y que por ello muchas veces se sufren injusticias relevantes. Es necesario luchar contra las discriminaciones, intolerancia y cualquier acción que afecte la calidad de vida de las personas. Por ello, todo nuestro reconocimiento a su activismo, de lucha contra movimientos contrarios a la tolerancia. Desde la Universidad de Barcelona le agradecemos la presencia a esta jornada. Muito obrigados, obrigadas y parabéns para esta organización. Muchas gracias. Doy la palabra a... Moltes gràcies per ser tots aquí, totes aquesta tarda de divendres aquí a la Universitat de Barcelona. Em fa molt feliç que aquesta edició del cicle ODS 5 Parlem de Gèneres compti avui amb la presència del nostre convidat Jen Willis, que conversarà amb Elena González. Aquest cicle d'ODS 5 que organitza la Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures amb col·laboració amb ADUC, Centre de Recerca, fa 4 anys va començar el seu camí i, com sabeu, per tant, els 2 últims anys han estat anys pandèmics i complicats. Hem tingut xerrades sobre invisibilitats interseccionals parlant de traducció, hem tingut xerrades sobre l'ofici literari d'editar una revista literària, hem tingut conversa amb poetes i periodistes joves i avui ens agrada molt també tenir aquesta nova conversa entre Jen Willis i Elena González. Moltes gràcies a la vicerectora i a tot l'Institut Català de les Dones per donar-nos suport en aquesta activitat i com que el que teniu és ganes d'escoltar-los amb ells i no pas a mi, doncs moltes gràcies. Dentro de 2 días en el Brasil nos jugamos, os jugáis, creo que los y el nos en este caso debe ser conjunto, sí. Nos jugamos por lo menos 2 cosas importantes. Una es que con el mismo voto democrático con que la extrema derecha consigue legítimamente subir al poder, bueno, por lo menos según las leyes, ¿no? Consigue llegar al poder. Y también, al mismo tiempo, el otro reto es que este gran frente que está alrededor de Lula ha establecido una alianza desde posiciones ideológicas muy diferentes, pero ha establecido una alianza porque hay una causa mayor, ¿no? Explícanos un poco cómo alguien que ha sido tan demonizado como Lula, que ha servido para el ascenso de Bolsonaro, puede ahora ayudar a cambiar la situación. Es un tema demasiado complejo, pero voy a intentar explicar. Lula foi vítima de lawfare, que es lawfare uma expressão do direito que corresponde ao uso das leis ou dos huecos das leis por uma casta do judiciário, ¿no? Do sistema de justiça, para atacar inimigos políticos.
para atacar inimigos políticos. Entonces, Lula se elegeu em 2002 e se reelegeu. Depois de sua reeleição, ele elegeu sua sucessora, Dilma Rousseff, em 2010, e Dilma Rousseff se reelegeu em 2014. Então, eram muitos anos de um governo de esquerda, ou de centro-esquerda, eu diria, e havia, portanto, uma parte da classe dominante que estava como harta de eleições justas, porque, claro, quando hacemos eleições justas, a gente não vai votar no programa da direita. O programa de governo da direita é uma desgraça para os pobres, para os trabalhadores, né, os obreiros de maneira geral. É uma desgraça para o meio ambiente, porque quase sempre privatiza os recursos públicos. Bueno, e então o Partido dos Trabalhadores estava vencendo muitas eleições. E então, primeiro, uma parte da classe dominante perpetrou um golpe contra Dilma em 2016, la echaram do poder. Uma mulher honesta e, bueno, brilhante foi echada do poder por homens horríveis das oligarquias políticas brasileiras. Perpetraram o golpe em 2016, pero todavia não apareceu nenhum nome forte da direita, desta direita civilizada, que aqui em Espanha seria o PP civilizada, vale? Como não havia um nome da direita civilizada, o único nome que despontava era o nome de Jair Bolsonaro, que a esta altura já havia se convertido numa espécie de condutor, no sentido físico, não, de condutor elétrico, de condutor de las emociones políticas, de las bajas emociones políticas, né? Los bajos afetos, el odio, el prejuicio, el resentimiento. Bueno, y entonces esta derecha tradicional decidió se aliar a la extrema derecha, pero Lula seguía como iría poner su nombre para las elecciones de 2018. Entonces, sabendo que si Lula pusesse su nombre, Lula se elegería. Entonces, ¿cuál fue la manera que eles encontraron? Empezaron esta lawfare, o sea, criaron una operación de investigación de corrupción, y fue conducida por un juez de primer nivel, primera instancia, Sérgio Moro. Y esa operación no era nada más que una fraude para poner Lula en la cárcel. Entonces, pusieron Lula en la cárcel sin ninguna prueba. Lo acusaron de tener una granja y un piso que no eran dele. Y no había prueba, pero la prensa toda apoyó a esta operación y hizo un trabajo de desinformación permanente que transformó el imaginario brasileño en relación a Lula. Entonces pusieron Lula en la cárcel y Jair Bolsonaro despontou como o grande nome de la derecha e da extrema derecha. E então, 2018 foi o ano que Lula foi à cárcel, Marielle Franco foi executada, concejala, minha amiga de meu partido, de meu domicílio eleitoral, que era o Rio de Janeiro. Marielle foi executada, Lula foi à cárcel, a extrema direita triunfou como uma campanha basada basicamente em mentiras e ódio, utilizando o ecossistema digital para propagar uma série de mentiras. E eu diria que as principais mentiras, as principais teorias conspirativas disseminadas pela extrema-direita brasileira involucrava a comunidade LGBTI. Então, Bolsonaro venceu as eleições de 2018 porque convenceu a gente, utilizando este ecossistema digital, não? Sobretudo o WhatsApp e Telegram, que são mídias sociais que não se pode, como dizer, não são mídias sociais abertas, não? Então, tu podes criar um grupo no WhatsApp, mas se eu não estou, eu não sei o que se passa neste grupo. E eles, então, criaram muitos grupos e disseminaram essa desinformação com a ajuda de Steve Bannon. Steve Bannon foi um tipo fundamental para a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos e para a saída do Reino Unido
de la zona do euro, o Brexit. Ou seja, foram as duas primeiras campanhas de desinformação massiva utilizando as mídias sociais, a cumplicidade do capitalismo de plataforma, que é esse capitalismo que temos hoje, não? Controlado por Amazon, Google, Apple, Twitter, Facebook. Com a cumplicidade dessas plataformas, Steve Bannon logrou envenenar a população do Reino Unido para que o Reino Unido saísse da zona do euro e conseguiu eleger Donald Trump nos Estados Unidos. E depois desses dois sucessos, a extrema-direita criou uma espécie de internacional fascista. Então, Vox aqui, me olvidei agora como é o nome do partido da Alemanha neonazi. Bueno, Vox, o partido neonazi da Alemanha, a Meloni, a extrema-direita fascista italiana, a Hungria, Erdogan, Orbán na Turquia, Duterte na Colômbia, Duque na Colômbia, Duterte nas Filipinas, se não me engano. Bueno, era uma internacional de extrema-direita que o Steve Bannon organizou e utilizou os mesmos métodos. E assim, Bolsonaro utilizou as duas principais mentiras, as duas principais teorias conspirativas involucravam a comunidade LGBTI. Uma dizia que o Partido dos Trabalhadores, Lula e o PT, haviam criado um kit gay. Essa expressão foi utilizada por ele. E o kit gay seria um material onde os niños aprenderiam nas escolas a ser homossexuais e pessoas trans. Era um absurdo. E a outra era mais absurda todavia. Cogeram um beberão de niños e puseram em la tampa aqui um pene e diziam que isso ia este objeto ia ser distribuído em las creches, como se diz creches? Guarderías. Como? Guarderías. En las guarderías, que los niños beberiam la leche neste. E no Brasil utilizamos uma expressão que vosotros é difícil de traduzir, que é mamadeira de piroca, seria mamadeira de polla, beberão de polla, e que se quedou popular. Bueno, ele foi ao principal telediário de Brasil e correu a um livro que foi escrito por uma belga, uma escritora belga, que é um livro sobre educação sexual, vale? Um livro muito correto que, sobretudo, ensina as niñas a proteger determinadas partes de seu corpo contra o acoso, o abuso, não? E ele correu este livro e disse, bueno, isto aqui é parte do kit gay. Em la bancada do telediário, e os dois apresentadores não o contestaram. Não disseram, é mentira. E por que não o disseram? Porque havia uma cumplicidade, como he dicho, de uma parte da classe dominante com a extrema-direita, porque não havia outro candidato. Então, a extrema-direita, a direita hizo um pacto com a extrema-direita e criaram o governo Bolsonaro. Então, Lula se quedou arrestado de 2018 hasta final de 2019. Um hacker, bendito hacker, hackeou o telefone de um dos procuradores do Ministério Público. Aqui há Ministério Público. Seria como o Ministério Público é uma instituição que seria a defesa da sociedade. Sí. Aí aqui? El interior sería. Vale. Então, ele hackeou o telefone deste procurador e descobriu que havia uma larga charla entre todos os integrantes da Operação Lava Jato, junto com o juiz que ia julgar Lula, em que eles falavam entre eles claramente que a operação, o único objetivo era pôr Lula em la cárcel. Então, vamos coger o que fora e apresentar como se fora prova. Assim, então o hacker apresentou esse material a The Intercept, que é um periódico americano que divulgou
o vazamento de Julian Assange, quando Julian Assange The Intercept ganhou o Oscar, ganhou o Pulitzer, e The Intercept, então, porque nenhum outro periódico em Brasil quis divulgar. Então, The Intercept divulgou, e aí quedou-se claro para toda a gente que Lula havia sido vítima de uma trampa. E então ele recupera seus direitos políticos e figura como a única pessoa que pode salvar a democracia em Brasil. Pero não bastaria solamente a esquerda. Havia que criar uma frente ampla, uma frente ampla, com todas as forças democratas, porque a extrema direita, uma vez no poder, cambia as regras do jogo e quer se perpetuar, ou seja, utiliza a democracia para chegar ao poder e depois ataca a democracia. Tzvetan Todorov chama isso de inimigos internos da democracia. Ele vai dizer que a própria democracia engendra seus inimigos internos porque damos vozes a neonazis. Permitimos que fascistas hablem em la tele e permitimos que as linhas rojas sejam cruzadas. Não? Ou seja, aqui, por exemplo, em Espanha, Vox ha cruzado muitas linhas rojas, muitas, com a cumplicidade tácita de los meios. Então, essa frente é necessária porque Bolsonaro tem com ele uma parte das Forças Armadas, que em Brasil, historicamente, han sido um fator de instabilidade política no país. Ou seja, as Forças Armadas de Brasil e a menudo de toda a América Latina atuam em contra seu povo. Não atua, é distinto das Forças Armadas de aqui ou dos Estados Unidos, que defendem a seu povo. Daqui mais ou menos, não? Claro. Depois da experiência de Franco, nós não podemos dizer isso, claro. Bueno, pero ali, na América Latina, é uma sucessão de golpes de Estado perpetrados por as Forças Armadas. Então, Bolsonaro tem uma parte das Forças Armadas e tem o que chamamos de milícia, que não tem o mesmo significado de aqui, não? Porque as milícias de aqui estão muito ligadas à resistência antifascista. Não? Em Brasil, não. As milícias são máfias, organizações mafiosas compostas por policias ou ex-policias que controlam territórios e controlam negócios. Por exemplo, o fornecimento de gás em botella, o transporte alternativo, porque não há trem, não há metro para todos os bairros, sobretudo os bairros mais pobres. Então, eles oferecem um transporte alternativo, que são as vans, oferecem a internet. Por exemplo, eles contratam um ponto de internet e deste ponto ramificam para diversas casas, como um tipo de pirataria. E as milícias, e cobram de todos os moradores desses bairros onde há milícias, os moradores são obrigados a pagar uma taxa mensal de seguridade. Se um não vai pagar, é expulso do bairro, quando não assassinado. Vale? Então, Bolsonaro tem as milícias com ele. E Marielle foi executada por Adriano da Nóbrega, que é um miliciano que foi homenageado por el hijo de Bolsonaro na Assembleia Legislativa de Rio de Janeiro. Adriano da Nóbrega vivia em um condomínio de luxo, onde vive Bolsonaro, que se chama Vivendas da Barra, este condomínio no Rio de Janeiro. E quando ele foi preso, ele foi identificado e, como se diz, fugiu? Huyó. Em sua casa, a polícia apreendeu 117 fuzis. Ou seja, Bolsonaro tem as milícias com ele. Então, todas as forças democráticas, incluso as que perpetraram o golpe em 2016, agora estão com medo. Porque as democracias nascem, mas as democracias morrem. E esta classe dominante é estúpida, iletrada e não conhece a história. Ou
não consegue perceber quanto da história se repete, não? Porque é algo muito parecido com o que se passou na Alemanha, com Hitler, não? Hitler também era um tipo despreciado por la intelectualidade. Uma parte da burguesia judia não estava preocupada, apesar do antissemitismo claro dele. Os ricos judeus creiam que não era um problema. O parlamento permitiu que ele se elegesse, assim, um acordo, crendo que não vamos controlar. A classe dominante, uma parte dela alemã, também disse, bueno, é um idiota, vamos controlar, é só um fantoche. E ao fim e ao cabo, este homem, que era um tipo desprezível e despreciado, conduziu a Europa à Segunda Guerra. E perpetrou um dos maiores crimes contra a humanidade, que foi o Holocausto dos judeus, não? Então, o mais próximo que temos de Brasil agora é a Alemanha nazista. E o governo Bolsonaro é um governo de inspiração claramente nazi. Ayer, quando se encerrou o debate, ele repetiu um slogan fascista nazista, que é Deus, Pátria, Família. Seu secretário de Cultura, o primeiro, porque agora é outro, Ricardo Alvim, repetiu um discurso de Goebbels, com a ópera de Wagner ao fundo, igual, o mesmo cenário, repetiu, e sobre a arte, não? E era um discurso sobre o que era a grande arte, não? A verdadeira arte é aquela que serve para enaltecer os valores da nação, mientras há, em contraponto, uma arte degenerada. Então, os artistas foram todos tratados como degenerados. E, bueno, nesse contexto todo que he explicado para vosotros, eu fui, digamos, uma espécie de cobaia. Existe essa palavra? Uma espécie de cobaia do tipo de comunicação política que a extrema-direita ia depois aplicar a outras pessoas públicas. Mas eu fui o primeiro, porque eu fui o primeiro homem gay ativista a me tornar deputado, a chegar ao parlamento, e, portanto, defendia as causas da comunidade LGBTI, matrimônio igualitário, a lei de identidade de gênero. Fui o deputado que apresentei o projeto de legalização do aborto, não? De saúde reprodutiva, porque as deputadas não tinham coragem de apresentar o projeto, porque o tema do aborto é um tema tabu em Latinoamérica. E se perde uma eleição se defende abertamente o aborto. Então, eu havia apresentado o projeto de legalização e regulamentação da marihuana como alternativa à guerra às drogas, que é um fracasso e só mata a pobres e encarcera a negros. Bueno, então eu tinha essa imagem de um intelectual demasiado liberal, demasiado vanguarda, não? Então era a pessoa perfeita para eles transformarem no inimigo público. E então, a partir de 2016, começaram sistematicamente uma campanha de destruição de minha imagem pública, mientras me ameaçavam de morte por telefone, por correio, enviaram imagens da casa de minha madre, de minhas duas irmãs. Escapei de um linchamento real, junto com 2 assessores, hasta que Marielle foi executada em 2018. E só aí o parlamento, o Congresso me deu guarda-espaldas. E, bueno, viver com guarda-espaldas 24 horas é um horror. Eu não teria vida privada. Eu vivia em cárcere privado, em minha casa. Quando saía, era com guarda-espaldas para toda parte. E, portanto, em 2018, eu me elegi para uma terceira investidura e la abandonei porque não havia condições políticas para seguir em Brasília. Eu seria seguramente assassinado. Se não for assassinado, morreria de depressão, ou eles forjariam um assassinato em que, ao fim e ao cabo, eu seria o culpado de meu próprio assassinato. Porque há muitas formas de matar um homem gay. A violência ha aumentado bastante, a violência política. Pelo menos 15 pessoas já foram assassinadas nos últimos meses por estar com a camisa
roja do PT, por expressar o voto em Lula. E, claro, tudo isso estimulado por Bolsonaro, através de uma técnica que chamamos de... como se chama o instrumento que sopramos e aí... Silbato. Cibatom. Em português é apito. É cibatom de perro. Ou seja, há uma frequência que solamente os perros escutam, nós outros não. Os fascistas têm um código que é igual. Não? A ser assim, por exemplo, publicamente, é de la supremacia blanca. De defender a supremacia blanca. Qual é o outro? Beber a leite também. Se tu estás numa live e empiezas a beber a leite, é enaltecer a supremacia blanca. Mas é um código que eles compartilham entre eles. Não? E Bolsonaro ha dado muitos desses sinais à gente para que a gente perpetre a violência contra a los progresistas y sobre todo a los movimientos sociales, a las mujeres feministas y a la comunidad LGBTI y al movimiento negro. Entonces, creo que con una introducción así no es necesario explicar mucho quién es Jean Willis, pero a mí me parece siempre genial que este tipo de actos comiencen y acaben con la voz de quien tiene algo que decir. Ya habéis visto en su intervención que Jean Willis tiene muy claro cuáles son sus objetivos, sus preocupaciones, su manera de estar en el mundo. Habéis visto además que maneja no solo cuestiones que tienen que ver con su experiencia como hombre gay o con su experiencia como político y activista involucrado de manera muy marcada en las principales instituciones del país, sino que también tiene una reflexión muy interesante sobre cómo funcionan las fake news, cómo circulan determinados discursos del odio y en general también cómo funciona la política de las emociones, que es algo de lo que también querré hablar, hacerte una pregunta, si es posible después. Vale. Como él ha dicho, él viene del Partido Socialismo y Libertad, del PSOL. Pero ahora estás en el PT. Pero es interesante ver, porque aquí hay, digamos, una voluntad de no solo afirmarte en tu posición ideológica, sino intentar ver cuáles son las herramientas que permiten que el trabajo democrático sea posible. Es decir, hay de alguna manera un desprendimiento de la afirmación ideológica del yo para pensar en el bien de la comunidad, que me parece que es un trayecto que es extraordinariamente interesante y seguramente acabará teniendo más cosas. También has sido, como tú has dicho, elegido 3 veces como parlamentario. En el 2015 es cuando por primera vez oí hablar de ti la revista británica The Economist, qué curiosa, ¿no? Lo califica como una de las 50 personalidades que en el mundo luchan por la diversidad. Eres autor de distintos libros como Aflitos, Ainda Lembro, Tudo ao mesmo tempo agora, Tempo bom, Tempo ruim, y acabas de publicar con Judith Butler un artículo en una revista de Madrid, Metapolis, La fuerza de la disidencia solidaria en el auge del autoritarismo ultraliberal, que empezaremos a trabajar la próxima semana ya en clase, porque es un clásico, ¿no? Por lo tanto, hay muchos elementos que hacen de Jean Willis no solo un testigo de su tiempo o un activista de su tiempo, sino alguien que piensa también su tiempo, ¿no? En este momento estás redactando tu tesis doctoral. Sí. Vamos a decirle a tu director que sí, estás redactando. Bueno, he hablado con él y he explicado que con el tema de las elecciones estoy demasiado ocupado y concentrado en esto, ¿no? Entonces retrasé la escrita de la tesis. Pero él entendió porque he entregado para él muchos artículos y análisis que he hecho del corpus de la investigación. Este no es un tribunal de tesis. No, vale, no. Estoy solamente explicando porque a mí me gustaría concluir en el plazo que me impuse, ¿no? me coloqué. Pero lamentablemente no será posible, así que talvez dezembro
o enero, eu defendo a tese. E é uma tese sobre a desinformação, sobre o fenômeno da desinformação, das fake news, desde, bueno, será um lío isto, porque não estou fazendo uma tese em las ciências políticas, digamos, clássicas, não? Como venho de la formação cultural, de los estudos culturales, ¿no? Para usar a expressão de Stuart Hall, os estudos culturais são uma algazarra teórica, não são disciplinares, como são indisciplinares. Então eu tenho utilizado, claro, cientistas políticos, mas eu utilizado conhecimentos da teoria da mente, neurociência, porque estou trabalhando com processos de desinformação, como as fake news interpelam as subjetividades, porque a gente crê em fake news, vale? Basicamente é isso, entender por quê? Porque há um grupo de pessoas que creem de verdade que, por exemplo, o problema de Barcelona são os manteiros e odiam a los manteiros, não? Então, é uma investigação nesse sentido, portanto, a ciência política clássica, os manteiros, que são os africanos que põem as mantas para vender bolsas, ¿vale? Entonces, estoy utilizando la filosofía, o sea, será interesante porque será muy... Y tú mismo eres parte del corpus de tu tesis. Bueno, sí, hay un capítulo que es la palabra de la víctima, que es, en que bueno, esse já está escrito, que voy a hablar sobre cómo o proceso de desinformación afeta a una persona. Cuando una persona es víctima, uma pessoa pública é vítima desse processo. O que se passa com nós outros, não? Por exemplo, eu vi minha imagem de um político que estava na revista The Economist, como uma das 50 pessoas do mundo que defende a diversidade, para uma pessoa que era insultada e ameaçada por um taxista. Como se dão esses processos mentais, esses cambios de imaginário, não? Quais são as... E aí, claro, aí a comunicação, a teoria da comunicação é fundamental, porque os meios, sejam os meios massivos, sejam as novas tecnologias, têm um papel fundamental na configuração de imaginários e, portanto, de subjetividades. Então, será uma... tese interessante, não sei se a banca lhe gostará muito, porque não será uma tese de ciência política clássica, e eu lhe disse a Jordi Damases, meu tutor e diretor de tese, bueno, na ciência política há que se abrir para esse conhecimento. A ciência política há que entender o que está se passando no mundo, sobretudo em termos de comunicação. Estamos bajo uma infraestrutura global que nos comanda, que extrai de nós outros todas as informações e que ha convertido nossas informações em commodities. Ou seja, tudo que hacemos, todos os nossos movimentos, tudo que compramos, tudo que acessamos, tudo que enviamos, tudo está convertido em dados e está em las manos de umas quantas pessoas. As pessoas sabem como nos comportamos e sabem como atuar sobre nossos comportamentos. Sabem nos dirigir produtos que não queremos, mas a inteligência artificial sabe que vai nos seduzir, porque temos um padrão de consumo. A inteligência artificial sabe mais de nós outros do que nós outros mesmos. Por exemplo, tu não sabes quantos passos tu dá em tua casa por dia, pero Facebook sabe e Google, porque está monitorando tu trajetória dentro de tu casa, do banho até a habitação, então sabe quantos passos te deu. E agora com a COVID, que fornecemos nossos dados biométricos, aún mais, não? Ou seja, estamos, como dijo Harari, Noah Harari, estamos bajo... Criamos a Deus. Deus nunca existiu, mas agora existe um Deus onipresente, onisciente e onipotente. A inteligência artificial poderá prever em poucos anos quando vamos a morrer, com base em todos os dados que tem de nós outros, os dados médicos, se hacemos ginásio ou não, se somos sedentários ou não, se comemos sorvete muito, se comemos, como se diz, hidrogenados. Então, é um cálculo matemático. Hace um cálculo matemático e dijo, Jean provavelmente morrerá a los 60 anos.
Pero antes de que el algoritmo decida nuestra muerte, tú también tienes una práctica y una idea también favorable de estas redes, pensando particularmente en el activismo, ¿no? Sí. Y en el activismo sexual y de género, ¿no? Sí. De hecho, a mí me fascinó en la entrada de la Wikipedia, que es el perfil más popular teóricamente, ¿no? Que Sí. podemos tener de ti en portugués. A ti se te asocian palabras como cotas raciales, unión de personas del mismo sexo, despenalización del cannabis, estas cosas las has indicado antes, despenalización del aborto, políticas favorables a la emigración, ¿no? Sí. Es decir, estas redes también tienen otra lectura. No es que sean buenas o malas, dependerá de cómo las utilicemos, o el algoritmo es realmente Dios y va a poder con nosotras. Eu creio que, bueno, quando a internet se tornou comercial, porque ela foi criada com fins militares, quando ela se tornou comercial, havia em todo o mundo uma espécie de euforia, porque estávamos diante de um oceano, de uma chance única no mundo de profundização da democracia, de democratização do conhecimento, não? Poder ir ao Louvre e sem sair de casa, né? Ter acesso a livros que não teníamos. Bueno, havia toda uma possibilidade, teníamos um oceano. Pero o que se passou? Claro, o capitalismo, como sempre, colonizou a internet. Isso na colonização e por isso chamamos de capitalismo de plataforma, ou como a Shoshana Zuboff chama, surveillance capitalism, capitalismo de vigilância. E aí essas plataformas limitaram nossa relação com esse oceano. Criou em volta de nós outros uma burbuja invisível, como se fossem aquários. Ou seja, teníamos todo o oceano e agora estamos dentro de aquários, de burbujas, construídas por el algoritmo. E claro, deveríamos ter nos protegido disso antes, pero os legisladores não estavam atentos. Eu sim que estava. E criamos o Marco Civil da internet, justo para isso, em Brasil. E enfrentamos a las grandes empresas de telefonia, não? Como Telefônica, Movistar, bueno. E lutamos dentro desse Marco Civil por uma neutralidade de dados, que todavia fomos derrotados. Ou seja, pagamos por nossos dados. Né? Todo mundo que paga sabe que nada é de graça. La cantidad de... Pero es posible a través de estas redes encontrar espacios para el activismo. Aí sim, como sempre, Michel Foucault vai dizer uma coisa: para toda disciplina há uma resistência. Ou seja, aunque este capitalismo de vigilância, que é a realização absoluta do panóptico, só que de uma outra maneira, não do panóptico, a sociedade panóptica pressupunha um ojo que mirava a todos nós outros, não? Agora não, nós somos muitos ojos mirando a los outros, não? E temos a ideia de que exercitamos uma liberdade. E sim que exercitamos uma liberdade, pero esta liberdade está permanentemente vigilada e estamos em permanente atrito, conflito com essas tentativas, não? Aí sim, a comunidade trans ha impulsado, por exemplo, toda uma estética maravilhosa, sobretudo a partir dessas redes. Pero o que hace o capitalismo agora? Já está administrando completamente esta estética. A estética está tomada agora. Netflix, Amazon, todas têm séries dirigidas a pessoas trans, todas têm conteúdo para capturar este público, para esvaziar su contenido contestatorio. Me interesa esta cuestión porque tú apareces en la esfera pública
como una celebrity, ¿no? Sí, como Cuéntanos un poco cómo se pasa de ser celebrity televisiva a un icono, además, de este tipo de celebrities, a ser lo mismo, pero porque ahora eres una persona muy seguida. Claro. O sea, hay gente en Brasil que está deseando poder escucharte ahora mismo, sí. ¿No? Sigue siendo un icono, pero de otra manera. Sí, bueno, yo vencí el Gran Hermano na era pré-histórica. Para que vosotros sepan, yo había concluido mi máster, mi mestrado máster. Había estudado narrativas de presidiários de... Bueno, não vou entrar nesse tema, mas este era o tema. Eu estudava as narrativas de presidiários que sobreviveram a uma massacre em 1992, que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru, de um presídio em Brasília que se chamava Carandiru. E morreram oficialmente 111 presidiários em la massacre, perpetrado por la policía. Então, eu, em meu máster, estudei os autos do processo, a cobertura jornalística, periodística, como o periódico trataram a questão, e os testemunhos, os textos, as cartas de los sobrevivientes. E, portanto, trabalhei com um conceito de Foucault, que são os juegos de verdade. Uma verdade se estabelece depois de... Bueno, havia concluído este máster e estava convicto de que meu doutorado seria uma profundização desse tema. Pero, então, apareceu o Gran Hermano em Brasil e escutava todos os dias, pois eu era periodista, además, mis colegas de periódicos, que sobretudo os que trabalham em los cuadernos culturales, ¿no? En los suplementos culturales, atacando a Gran Hermano, ¿no? Y diciendo, ay, bueno, esa es una basura, la gente es estúpida, es la obscenidad de la intimidad, y me parecía todo muy prejuicioso, muy elitista, y sobretudo um elitismo em relação ao consumo de los pobres, ao consumo cultural de los pobres, não? Os pobres não consomem telebasura porque les gustam, pero também por falta de oportunidade. A ópera é cara, as exposições são caras, o teatro é caro. É uma questão também de mercado, de exclusão, não? Então, eu decidi que ia estudar a Gran Hermano e me inscrevi, esse processo todo de inscrição, para entender como é que se dava, ser uma etnografia, e fui selecionado. E entrei e pensei, bueno, vou me quedar uma semana e já está. Uma semana, logro ver tudo, pero a vida é outra coisa. Então, não se passou isso. E eu venci o programa. Me quedei 3 meses. E foi um fenômeno de audiência, uma coisa que nunca mais se repetiu, porque eu fui a primeira pessoa na história da televisão brasileira, dos anos 50 até 2005, a dizer, eu sou gay, com orgulho. E isso puso o tema da homofobia dentro das salas, das casas. Um logro que o movimento não havia feito, não? Assim, o movimento LGBTI não havia logrado pautar a esfera pública com esse tema, levar a gente mais sencilla, os obreiros, a falar de homofobia, uma palavra que hasta então não existia no repertório, não? E isso, claro, em minha presença, eu era uma representação muito distinta da representação da homossexualidade na tele. Hasta então, os homossexuais eram representados ou como perversos, agressores sexuais que sempre morriam em las narrativas, las histórias, las películas, ou era representado como uma espécie de palhaço que servia à risa, à humilhação, a coisa do tipo, né? E eu não era nenhuma coisa nem outra. Eu era um professor universitário, periodista, havia publicado um primeiro livro, um intelectual que estava em Gran Hermano. E isso provocava, incluso na comunidade acadêmica, uma espécie de
de curto-circuito, ¿no? de rasura, porque los intelectuales que despreciavam o programa não podiam despreciar, porque havia um conteúdo, eu já havia levado o conteúdo. Mas eu hice uma espécie de hackeamento. Só que numa época em que a internet estava começando. Naquele momento havia, no máximo, os chats no máximo. Não existia Facebook, não existia Twitter. ¿No? Então, minha imagem apareceu na mídia massiva. Então, de aí hasta minha eleição em 2010, o mundo cambiou drasticamente. Aí sim começa esse processo de colonização da internet e surgimento das plataformas, vale? E há uma geração que não sabe que eu esse gran hermano. Sí, que não sabe, que me conhece solamente da política. Os chicos que tienen y chicas que tienen 16, 17 años, si hablas, Jean, ¿conoces Jean de Gran Hermano? Vão se quedar escandalizados, ¿no? Jean hizo Gran Hermano, porque mi actuação política y ativista y todo, de alguma maneira, eclipsou este momento, aunque este momento foi muito importante politicamente. Então, foi... Pero havia uma coisa que tu havia dito que queria falar sobre. Bueno, há uma bióloga e antropóloga que estuda as simbioses, não? Os processos de simbiose. E ela dedicou-se a estudar a simbiose entre homem e máquina. E escreveu um livro em 83, se estou enganado, que se chama Manifesto Cyborg. Sí, Dana Haraway. E para mim, o que Dana Haraway propõe é o que temos que fazer. Não volveremos ao passado. Não volveremos a um tempo em que as máquinas, a inteligência artificial, não mais farão parte de nossas vidas. Y entonces, ¿cómo resolvemos la cuestión en la que el Brasil también es un magnífico lugar para pensar? La cuestión de cómo guardar los espacios de plena, de pura pura entre comillas, ¿vale? Pura en el sentido, bueno, de neta naturaleza. ¿Qué hacemos con el Amazonas? ¿Qué hacemos con los pueblos originarios? Te digo, hay en Brasil uno de los mejores canales de información que se llama Mídia Índia. Y es Mídia Índia. Y es un canal en YouTube, un sitio que es conducida por pueblos indígenas. No me acuerdo si son los Guajajaras o solo los Chavantes, no me acuerdo. Bueno, ellos ganaron un premio ahora, ¿no? O sea, Dom Philippes y Bruno Pereira, que fueron asesinados, que atuavam no Vale do Jaguari, ensinava a los indígenas a tecnologia, ¿no? Porque los indígenas, sobre todo los que tienen poco contacto, son muy retraídos. Entonces, Dom Philippes les dio cámaras y los enseñó cómo manejar las cámaras. E vosotros não podem imaginar que imagens, que perspectiva de mundo, que incrível a maneira como eles se veem. Então, os indígenas incorporarão as tecnologias e temos que pensar ampliar nosso imaginário. O que mais me gostou a mim me gostou em Pantera Negra, a película, é justo a ampliação de imaginário que a película propõe de mesclar el tradicional con la tecnología de punta. No sé si vosotros miraron esta película. Pantera Negra es un personaje de Marvel que vive en un país en África que se llama Wakanda. Y al principio, cuando tú miras, todo parece muy primitivo, todo parece muy tradicional, pero todo es una tecnología de punta. Los mantos se convierten en una especie de escudo. O sea, tenemos que ampliar nuestro imaginario. Los indígenas no van a se quedar como un trozo en el museo. No van.
ahí sería su exterminio. Los indígenas incorporarán la tecnología, de esa tecnología. Hay un compositor brasileño, seguramente tú conoces, Caetano Veloso. Oh, claro. Quem não conhece? Entonces, es mi amigo. Caetano compuso una música que se llama Un Índio, un indígena, ¿no? Y habla, en esta música, habla de un momento en que la humanidad se deparará con una especie de objeto volante, donde bajará un indígena y todo que el indígena dirá a la gente terá sido obvio. O sea, los indígenas están sobreviviendo al fin del mundo desde que los europeos llegaron a las Américas. Los africanos, los pueblos africanos están sobreviviendo al fin del mundo desde que a Europa llegó a África. O sea, si tienen pueblos que podem nos dizer como sobreviver ao fim do mundo agora, são eles. E, portanto, temos que entender que eles se apropriarão cada vez mais dessa tecnologia. Ou seja, sim, haverá satélites a monitorar a Amazônia para identificar focos de incêndio e impedir. Vale? Haverá cada vez mais indígenas hablando com outros indígenas em Austrália, Papua Ocidental, em Estados Unidos, por la internet, não? E tratando desses problemas comuns. Isso é o que vai se passar, é o que deve se passar. E hablo de Dana Haraway porque ela vai dizer que esta imbricação homem-máquina vai incluso pulverizar de vez a ideia de gênero. Totalmente, porque há cada vez mais pessoas ciborgue. ¿No? Se miramos as Paralimpíadas, são pessoas ciborgues, metades biônicas, não? Com pernas biônicas, braços biônicos. Há pessoas que não sabemos, mas são ciborgues porque têm ponte de safena. Utilizamos as gafas, ou seja, a tecnologia nos ha atravessado todo sempre, não? E a tendência é que nos atravesse cada vez mais. Pero não podemos renunciar a isso, porque não vamos volver ao Bom Selvagem de Rousseau. Temos que utilizar isso e enfrentar. Não há outro caminho, é utilizar isso. Não há como lutar contra a Matrix, sem entrar na Matrix. E sem, claro, a mim me gusta muito essas referências da cultura pop, porque temos que aprender como lidar com a Matrix para resistir à tentativa de nos converter em máquinas, meramente em baterias, de nos vigilar, de dizer quando vamos morrer ou não. Temos que controlar essas tecnologias, lutar por elas, não renunciá-las, não virar tecnofóbico, sabe? Não, temos que entender, sim, e entender que se apropriar dessa tecnologia e exercer esta coisa chamada livre-arbítrio, que é nossa vitória contra a determinação dos deuses, é o que temos que fazer. Não? Incluso a determinação dos deuses, natureza, del imperativo genético. Não? Porque todo o tema da transgeneridade incide aí. A natureza me deu um órgão sexual com o qual não me identifico, não quero esta performance de gênero, vou enfrentar isso e vou me afirmar como quem quero ser eu. Isso é se afirmar contra a determinação dos deuses. Não? Os deuses cultura, os deuses religião, os deuses tudo, é a afirmação da possibilidade de uma pessoa ser quem quer ser, vale? E, bueno, é isso. Há mulheres que, por causa do câncer, han tirado seus senos. Han colocado próteses ou não han colocado prótese. Minha amiga Ivana não pôs prótese. Sacou os dois por causa do câncer. Não deixa de ser mulher. Segue sendo mulher, sem seus senos. Está claro. Vale? Está claro. Entonces es eso, tenemos que nos apropiar de esta tecnología, luchar contra la tentativa de control
de nos poner en burbujas, de controlar nuestros hábitos, nuestro pensamiento. Si queréis seguir a Jean Willis, además de los muchos lugares en los que escribe, en el Twitter, lo podéis seguir en live, en directo. Siempre me ha gustado esta denominación, Jean Willis_real. Bueno, yo explico por qué. Porque, bueno, como soy en Brasil una persona famosa, había muchos fakes, muchos perfiles míos, ¿no? Que no eran míos. Entonces yo puse un underline real y claro, ahora está verificado. Pero antes de la verificación yo tenía que poner eso para la gente saber que era yo. No había centenares de perfiles con mi nombre. Bueno, muchas gracias. Ha sido súper interesante todo lo que has contado. Y bueno, yo te quería preguntar... Bueno, creo que Elena ha intentado preguntarte algo parecido, pero como tienes tantas cosas interesantes... Bueno, yo quería preguntarte que nos contaras un poco sobre la organización de este frente. Frente amplio. Exacto, de este frente amplio. Creo que están encendidos, ¿no? Para ver si podemos aprender, si podemos también unirnos transnacionalmente, porque efectivamente ellos se unen y yo creo que vamos tardísimo. Y yo todo el rato le pregunto a gente de distintos perfiles cómo cree que podemos luchar ahora. Bueno, yo he vivido en Italia, ¿no? Y entonces bastantes amigas me estaban diciendo, ahora es el momento de organizarnos, ¿no? La izquierda, y digo, vale, hablemos del cómo. Y vamos a hacerlo y, no sé, eso, organicémonos también transnacionalmente porque nos comen. Exacto. Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo de recuperar no la internacional comunista, porque uno de los fantasmas utilizados por la extrema derecha es justo el fantasma del comunismo, ¿no? De que vamos a nos tornar comunistas y que China y que Venezuela. Es impresionante y hay gente que cree en eso, ¿no? El fantasma del comunismo. Pero, senão uma internacional democrática, ¿no? Uma internacional em favor da democracia no mundo. Estamos fazendo um esforço nesse sentido, ¿no? Com relação com Bernie Sanders, em relação com alguns políticos daqui, com Boric em Chile, né, Petro, ou seja, tem um movimento progressista nesse sentido que compreende que temos que pôr nossas diferenças de lado. ¿No? Em Brasil isso nos custou muito, porque a esquerda ama pelear. Oscar Wilde, que era um maricón maravilhoso, me encantava sua ironia, tinha um veneno, dizia que a esquerda perdia muitas noites. Porque nunca chegava a um consenso. Sempre está peleando. Y no es fácil, porque claro, la izquierda es muy crítica y eso es muy bueno. La izquierda está siempre haciendo una autocrítica. Hay siempre un descontento y nosotros tenemos una tarea que es difícil, que es la tarea de liberar a la gente, ¿no? No es una tarea fácil, porque la derecha reafirma prejuicios. Todos los prejuicios que adquirimos con la lengua, cuando adquirimos la lengua, cuando aprendemos a hablar, porque nos olvidamos muchas veces de eso, ¿no? Que la lengua, aunque tenemos un órgano hecho para hablar, la lengua es una transmisión cultural. Y con ella viene todo un repertório de prejuicios que estão profundamente arraigados em nós, de maneira inconsciente, como pensou Lacan ao utilizar os conceitos de Ferdinand Saussure, linguista, para falar de que o inconsciente está estruturado como linguagem. E é verdade porque a língua que adquirimos tem uma dimensão inconsciente. Então, temos muitos prejuízos, crescemos com muitos prejuízos e todos os outros
aparatos conceituales, como la televisión, bueno, va reafirmando prejuicios, ¿no? Entonces, la izquierda es libertaria y va en contra de los prejuicios. Y cuando vamos en contra del prejuicio, nem siempre encontramos en la contraparte una buena actitud. Mucha gente no le gusta decir, bueno, tú eres un racista. No soy racista. Bueno, yo tengo até una empleada latinoamericana. Sí. Y es lo del amigo gay, claro. El amigo negro, la amiga feminista. Exacto. Una colección. Entonces, la izquierda tiene ese trabajo que es difícil, ¿no? A un político de izquierda le custa, porque él no va a utilizar las prácticas de la derecha, no va a comprar votos, no va a reafirmar prejuicios, no va a decir lo que la gente quiere escuchar, ¿vale? Y por eso tenemos una desventaja en términos de discurso y una desventaja económica. Las grandes corporaciones comerciales, la industria de las armas, el agrobusiness, las farmacéuticas no van a poner plata en mi campaña, por ejemplo. Yo fui elegido con crowdfunding, con la gente poniendo cada uno $5, bueno. Y mientras los políticos de derecha son elegidos con mucha plata. Entonces estamos siempre en desventaja. Y claro, eso es una tarea muy costosa para nosotros, pero hay momentos en que tenemos que entender que hay cosas más preciosas, más caras en juego. En este momento tenemos la democracia amenazada en todo el mundo. El capitalismo entendió que puede seguir tranquilamente sem las democracias. Pode seguir operando, y China es un ejemplo de eso. De una sociedad, un estado autoritario, una dictadura con una economía capitalista. Es comunista do ponto de vista ideológico, do controle de las personas, de la vigilancia, pero es demasiado capitalista en términos de la economía. Y el neoliberalismo es eso. Podemos echar mano de la democracia. Pero si echamos manos de la democracia, estamos jodidos todos nosotros, sobre todo las minorías, las mujeres sobre todo. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a pelear bueno, no es hora de pelear, ¿vale? Tenemos discordancia nesse punto de Marx, ¿vale? Tenemos discordância se o Estado deve cuidar de todos os serviços ou solamente de educação, seguridade. Essas divergências, essas coisas marginais, ou, por exemplo, acusar a nós outros, pessoas LGBTI, as mulheres feministas e o movimento negro, de sermos identitários e, portanto, estamos comprometendo a grande luta da esquerda contra a desigualdade social e a pobreza. Como se nós outros não soubéssemos que a pobreza e a desigualdade social pesa muito mais em uma mulher, muito mais em uma mulher negra, muito mais em uma mulher negra migrante, bueno, muito mais em um travesti que se prostitui na calle, muito mais em niños. Ou seja, a esquerda tem uma concepção, uma parte da esquerda, a esquerda que está no século XX, essa concepção quase essencial, não? de la classe obrera. Classe obrera, o que é a classe obrera? A classe obrera está atravessada de outras identidades. Primeiro, a identidade de gênero. Como estão as mulheres dentro da classe obrera? Não? Depois, a identidade étnica. Las people of color, as pessoas de color. Ou seja, temos que pensar nisso, nessa o como. Transversalidade e definir prioridades. Por exemplo, aqui, para mim, a prioridade em Espanha é criar um cinturão sanitário contra a Vox. Que quizás ya estamos tardando, ¿no? Porque en realidad Demasiado. ya hace 4 años que Bolsonaro ganó, que determinados gobiernos han llegado a controlar Polonia, es decir, que no nos podemos haber dado cuenta solo ahora que gana Meloni en Italia, ¿no? Teníamos bastante Trump, no sé, hemos tenido unos cuantos indicios, ¿no? Vamos tarde, en ese sentido también la perspectiva europea tiene algunas limitaciones, ¿no? Sim, porque aí entra
o tema de la colonización, ¿no? Claro, O sea, clarísimo, clarísimo. nuestra experiencia, por ejemplo, vosotros tenéis rey. Sí, sí, sí. Para sí. nosotros es, Sí, sí, es un es- escándalo. Es el museo político. Mónica Ríos. No sé si igual no lo utilizo porque si no Sí. suena mal. Cuando has empezado, muchas gracias, Sí. Cuando has empezado hablabas de cómo Bolsonaro ganó por las fake news. Está claro que Lula estaba En la casa. en la cárcel y desarticulado y ahora sí está Lula, Sí. pero más allá del efecto de una persona y que realmente arrastre y de la unidad de esta izquierda que estás hablando, las fake news están. Entonces, ¿habéis podido desarticular o cuál es el impacto? Porque, bueno, claro, no van a estar en la oposición pensando, bueno, que venga Lula otra vez, o quizás sí. O sea, mi pregunta también es esta. Vale. Es decir, ¿hasta qué punto igual vino Trump, se fue Trump y de golpe, ¿no? Es como, no pasa nada, porque mira, viene, se va, ¿no? Que también es un problema para mí. Sí. Si va a venir muy a menudo. Bueno, Trump es gravísimo porque Trump controla o Partido Republicano. Claro, claro. O sea, en Estados Unidos el fascismo planteó sus raíces dentro, Plantó sus raíces. plantó sus raíces dentro de un partido muy poderoso que es el Partido Republicano. Trump tomó el Partido Republicano. En Brasil, Bolsonaro no construyó un partido que pudiese abrigar. Entonces los fachas se dispersaron en distintos partidos de derecha. Y claro, aprendemos algo desde 2015, cuando se pasó o referendo do Brexit, hasta ahora hemos aprendido algo sobre el proceso de desinformación, ¿no? O sea, la prensa encontró mecanismos, las agencias de check-fact. Nosotros nos organizamos desde acá em estratégias, entendemos como funciona um pouco o algoritmo e os bots, ¿no? E vou dar uma dica a vocês que se alguém está sendo atacado no Twitter por bots, não bloqueiem, não los bloqueiem, silenciem solamente, porque o bloque é uma informação à inteligência artificial e ela identifica o que te incomodou naquele conteúdo e, portanto, constrói novamente um bot que te ataca naquele ponto. Então, o melhor é silenciar. Então, aprendemos como lidar um pouco com os bots. Houve a pandemia em Brasil, morreram 700.000 pessoas por causa do negacionismo de Bolsonaro, as mentiras. De modo que 30 milhões de pessoas volveram à extrema pobreza. Então, nesse exato momento em Brasil, há 30 milhões de pessoas que não têm nada para comer durante o dia. Ou seja, Lula havia erradicado a extrema pobreza e sacado o Brasil do mapa do hambre. O Brasil volvió ao mapa do hambre com 30 milhões de pessoas em la extrema miséria. E claro, Lula, a gente tem uma memória de los governos Lula, que eram governos prósperos. E o Peter Stelojak diz uma coisa muito interessante, né? A humanidade está mais cerca do polo da paz quando está mais cerca da festa. E a festa, a celebração da vida só é possível quando tu tens comida, né? Quando tu tens perspectiva de futuro. Tu sabes que vai se passar com tus niños, onde vai encaminhar seus niños, né? As sociedades são mais tolerantes quando estão em fases de prosperidade econômica. Vivemos esta prosperidade econômica, pleno emprego, a distribuição de renda através do Bolsa Família, que é um programa de distribuição de renda. Lula levou energia elétrica a sítios de Brasil onde não havia, levou água tratada. Havia gente em Brasil bebendo água podre até 2002. Então, a gente tem uma memória de los anos Lula e sabe que sua vida agora está pior. Então, em comunicação chamamos de los mediadores culturais. Aunque as fake news ataquem as subjetividades,
la gente dice, bueno, estoy aquí mirando en WhatsApp que Lula vai cerrar las iglesias evangelistas. Es una fake news contra él, ¿no? Pero Lula, a persona pensa, bueno, pero yo era evangelista en la época de Lula. Lula no ha cerrado ni una iglesia. Y yo tenía comida a la mesa. Entonces, este mediador cultural hace con que en la recepción el enderezamiento cambie, ¿no? O sea, en comunicação dizemos que há o endereçamento, uma tentativa do emissor de controlar o sentido, e há a recepção, onde o sentido é produzido realmente, ¿no? Então, vou dar um exemplo. Se tu podes enviar um exemplo muito sencillo. Tu podes enviar uma carta no correio, não? E nesta carta, tu pode estar seguro de que a pessoa que vai ler vai entender exatamente o que tu queres dizer. Mas, por exemplo, há mediadores culturais. Se a pessoa for analfabeta, a carta não lhe dirá nada. Se houver um erro na direção, a carta não chegará. Ou seja, há distintas... os sentidos, os significados são produzidos de hecho em la recepção. Então, as fake news cumpriram um papel naquele momento e agora há mediadores culturais que estão controlando seus efeitos. Não quero dizer que não seguem tendo efeitos. Sim, há coisas horríveis sobre Lula circulando na internet. Ele ha logrado sacar do Facebook quase 100 mil publicações falsas sobre ele. Através do poder judiciário, né? Isso, o poder judiciário também, aunque seja mais lento que as tecnologias, ha aprendido também algo e, portanto, criou um sistema legal de tentativa de conter a desinformação. Nunca logra porque a tecnologia é muito rápida. As leis, hasta ser construídas, tarda mucho tiempo. Claro, la ley siempre va por detrás, sí. Siempre es lenta. Bien, nos quedan muchas cosas por hablar, cómo romper, por ejemplo, con nuestras visiones tópicas y coloniales del Brasil, muy vinculadas además a determinados tópicos que lo único que hacen es seguir convirtiéndolo en un estado más atrasado, más colonial, aunque el Brasil es un continente dentro de un continente que tiene muchísimo potencial. Nos quedaría por hablar también ese ranking de dudoso orgullo, o sea, realmente patético, en el que el Brasil lidera el número de personas trans asesinadas cada año y que sigue creciendo. Nos quedaría hablar de otras cuestiones relacionadas con la necropolítica. Me gustaría haberte hecho una especie de test que no nos da tiempo porque en realidad tampoco es necesario. Podemos volver. Podemos volver. Podemos volver para una otra charla. Pero en el último texto que me has enviado, este texto que habéis escrito tú y Judith Butler, que es una persona que siempre ha utilizado su proyección teórica internacional también para apoyar causas y figuras como la tuya, acabáis con un texto que no me resisto a leer, ¿no? Porque de alguna manera demuestra que vuestra visión, que tu visión va más allá de lo local, de lo personal, sino que hay una manera de intentar reconstruir el mundo y que tiene que ver con el poder de los afectos, ¿no? Decís, cuando un grupo de activistas egipcios que participaron en las movilizaciones en la plaza de Tahrir, en el Cairo, visitaron el parlamento de Zuccotti Park hace unos años, lo primero que hicieron fue preguntar por la música. No hay música, se extrañaban. Sin música no vais a durar. Necesitáis alegría. La alegría regenerativa con y mediante las otras personas es parte integral de la solidaridad. Cierra la intervención tú, por favor. Total. Bueno, es eso. Estamos más cerca del polo da paz cuando celebramos la vida, cuando tenemos música, cuando somos capaces de experimentar alegría. La alegría es revolucionaria. El amor es un grande acto revolucionario. Y tenemos que resgatar eso, ¿no? Porque estamos en una sociedad demasiado individualista, demasiado atomizada. Estamos encerrados em burbujas, sejam metafóricas, sejam dentro de nossos pequenos
pisos donde não falamos com o vizinho do lado, não? Aunque vivamos cerca de eles, não? Estamos amontoados em las grandes cidades, temos problemas em compartilhar os espaços públicos, e isso não pode ser. Bueno, a alegria é parte fundamental da solidariedade, a fiesta. Não podemos criminalizar a fiesta. Festa também em português dizemos fervo, que é festa, também é luta. É isso. Muitas graças. Eu volto. Eu prometo.